A lição desta semana se intitula De Dentro para Fora. Eu quero concluir o estudo da lição desta semana, o estudo desta lição, considerando novamente um texto de Marcos, no capítulo 7, dos versos 6 a 8, que é uma citação de Isaías 29, 13. Por que o Senhor Jesus usou esta citação de Isaías? Bem, irmãos, no século 7 a.C., a experiência religiosa do povo de Deus se apresentava crítica. Se apresentava de um formalismo religioso, um grande formalismo religioso, uma religião formal. Veja o texto de Isaías 1, 4. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Veja, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, agora estava desprezando ao Senhor, estava voltando para trás. Mais ainda, vamos ver Isaías 1:11. De que me servem a multidão de sacrifícios que vocês oferecem? O Senhor Deus perguntando para o seu povo. Vocês me oferecem muitos sacrifícios, centenas, milhares de sacrifícios, mas de que me servem esses sacrifícios? Isaías 1:13, irmãos, mostra a indignação de Deus com a religião formal do seu povo. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados e as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é pecado. E o Senhor Deus não podia suportar todo aquele formalismo religioso de um povo pecador, de um povo que continuava pecando. Deus estava enjoado, irmãos. Um termo é terrível, mas o Senhor Deus estava enjoado da religião formal, cheia de rituais, cheia de aparências, cheia de sacrifícios, mas que não tinha o verdadeiro temor do Senhor. E o verdadeiro temor do Senhor se revela na obediência ao Senhor. O contexto religioso da época de Jesus, que está relatado em Marcos 7, versos 6 e 8, era muito semelhante ao observado ao do tempo de Isaías. Por isso que o Senhor Jesus utilizou o texto de Isaías. Vamos ler o texto de Marcos, conforme o Senhor Jesus falou. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardam a tradição dos homens. Era essa a condição que o Senhor Jesus estava falando agora, estava transpondo lá do texto do 7º século antes de Cristo, o texto de Isaías. O texto de Isaías, numa tradução do próprio leitor da escola sabatina, do próprio autor da lição da escola sabatina, se apresenta da seguinte forma: o povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios para me honrar, mas os seus corações estão longe de mim. A reverência deles para comigo é como mandamentos repetidos de forma mecânica. Se você olhar lá na lição da escola sabatina, no comentário para os professores, você vai ver que essa é uma estrutura quiástica. É um quiasma, que é o que? As frases apontam para uma frase central. E a frase central é que é importante. Neste verso, nós temos 5 frases. O povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, para me honrar, mas os seus corações estão longe de mim. A reverência deles para comigo é como mandamentos repetidos de forma mecânica. O que está no centro desse verso, irmãos, é: os seus corações estão longe de mim. O problema do povo de Deus, ao longo da história, não eram as palavras, não eram os cânticos da liturgia, mas a distância do coração, isso é, a distância da mente. A mente do povo estava longe de prestar uma verdadeira devoção ao Senhor. Palavras sem coração não têm sentido. Palavras somente não têm sentido. É preciso estar imbuído de um sentimento de reverência, de obediência ao Senhor Deus. Vou ler um parágrafo aqui da nossa lição. Em resumo, o povo de Israel, o próprio povo de Deus, vivia uma incoerência religiosa.
Mantinham formalidade em termos de rituais e liturgia, mas não vivia em harmonia com os princípios bíblicos que lhes haviam sido ensinados e que tantas vezes eram repetidos entre eles. A adoração, incluindo todos os seus elementos, não tem sentido sem obediência. Deus não era contra a celebração adequada do culto. Sua indignação era uma resposta ao pesado formalismo que caracterizava a adoração do povo. Sabe, irmãos, o Senhor Deus não se aborrece com rituais, não se aborrece com cultos, não se aborrece com cânticos, desde que eles estejam junto com o coração, junto com a mente, junto com a obediência. Agora, se os nossos cultos, as nossas orações, os nossos rituais, os nossos batismos, as nossas ceias, se elas se tornarem somente em formalismo, é difícil dizer isso, mas elas são abominação ao Senhor. De que serve esse estudo dessa semana, irmãos? Por que estudamos esse texto essa semana? De que ele serve? Ele serve para despertar em nós o sentido da verdadeira adoração. Ele serve para despertar em nós uma oposição ao formalismo religioso, mas uma adesão total à verdadeira adoração. Ter o coração, ter a mente perto do Senhor. Não como diz lá o verso, mas os seus corações estão longe de mim. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que esse estudo faça com que nós estejamos cada vez mais perto de Deus, cada vez mais perto de fazer a sua vontade, cada vez mais felizes em estar perto do Senhor e cada vez menos sujeitos a formalismos religiosos, a tradições, a repetições, a decorações, mas que nós sirvamos a Deus com alegria e especialmente com a mente, com o coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo belo estudo que tivemos essa semana. Um estudo de advertência, um estudo que nos adverte sobre o que o Senhor entende, o que o Senhor quer da verdadeira adoração. Te agradecemos por esse estudo. Te agradecemos também pelos outros itens que estudamos. O fermento dos fariseus, a cura do surdo e gago. E sabemos, Senhor, te agradecemos por tudo, e sabemos que esses estudos, esses ensinos, estão na nossa Bíblia até hoje, preservados pelo Espírito Santo, para a nossa edificação espiritual. Nos abençoa, portanto, para que possamos aprender e praticar o que se encontra na tua palavra. Possamos praticar a verdadeira religião, que é estar com a mente ligada ao Senhor, fazendo a tua vontade, não produzindo rituais inúteis, rituais vãos, mas que nós possamos fazer a prática da nossa religião cada vez mais perto de ti, cada vez o nosso coração, a nossa mente, cada vez mais perto da tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bela lição, não, irmãos? Uma lição de advertência, boa advertência. O Senhor adverte aquele que ama. Por isso nós recebemos essas advertências. Eu quero que você tenha um sábado muito feliz. Tenha um sábado feliz na tua igreja, junto com os teus irmãos, junto com a tua família, com os teus filhos, netos, sobrinhos, seus filhos, suas noras, seus genros. Abençoa, Senhor, essa reunião de sábado. Que todos nós sejamos felizes nesta reunião. Eu quero, então, que vocês tenham um sábado feliz. Sábado é o dia da alegria. É para você estar alegre. Alegre com a família, alegre com a igreja, especialmente alegre por estar observando o dia que o Senhor Deus separou. Separou para nós, separou para a nossa alegria, para que nós tivéssemos nesse dia, para que nós tenhamos neste dia uma relação especial com o nosso Deus criador e nosso Deus mantenedor e nosso Deus redentor. Tenha um sábado feliz.